Olá, graça e paz, muito prazer, a paz do Senhor. Meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves, professor Fabrício Barreto Gonçalves. Eu sou formado, tenho formação em teologia, Bíblia, filosofia, religião, teologia de um modo geral. E teologia bíblica do Novo Testamento, eu gostaria de responder no segundo vídeo uma pergunta muito interessante. Geralmente quem faz essa pergunta é um ateu ou um agnóstico ou uma pessoa que não crê em Deus, Ou uma pessoa, não sei, que duvida, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da justiça de Deus, ou tenta explicar ações, guerras, pestes, mortes, extermínio de inocentes, crianças, genocídio, guerras, maremotos, terremotos, tsunamis e outras coisas. Tenta explicar do ponto de vista religioso, bíblico, teológico, enfim, ou científico. Mas eu já postei um vídeo sobre isso e agora vou responder, um texto interessante. Porque Deus permitiu ou Deus mandou matar inocentes, crianças, mulheres grávidas, idosos, pessoas aí que chamam de vulneráveis, idosos, crianças, mulheres grávidas, mulheres idosas, pessoas na Bíblia. Por que Deus mandou matar ou permitiu que os seus servos, os profetas, como Moisés, como Arão, naquele episódio ali do bezerro de ouro, quando Moshe veio lá, do Monte Horebe, Monte Sinai, e ele viu ali o povo de Israel que saíram do Egito, 430 anos no cativeiro do Egito. Tem várias passagens que falam sobre isso. Por que Deus mandou matar, se lá no Gênesis e Deuteronômio, que é do decálogo, dos 10 mandamentos, Deus fala não matarás, é um mandamento do Senhor. E ele manda matar ou permite que pessoas matem em seu nome, em guerras, aí chamada a um termo Haren, ou Haren, era um sistema, digamos assim, de compensação de juízo que havia nas civilizações antigas. Antônio Neves de Mesquita, que é um teólogo, pastor batista que eu gosto muito, eu tenho livros dele aqui, Antônio Neves de Mesquita, Asa Ruth Crabtree, ou A.R. Crabtree, Antônio Neves de Mesquita, estudo no livro de Gênesis. Antônio Neves de Mesquita, da editora Juerp, ok? E tem teologia do Antigo Testamento, Velho Testamento, de Asa Ruth, A.R. Crabtree, assim que fala o nome, Crabtree, e outros mais, Young, que falam sobre a justiça de Deus, a santidade de Deus e a graça e a misericórdia de Deus. Eu vou falar um pouco sobre isso. 1 Samuel 15, eu acho que é verso 3. Eu vou falar rapidamente o vídeo ser bem didático e eu não demorar muito, para não ficar cansativo, Recomendação da minha esposa, Ana Cláudia, que é professora de história, de ensino religioso, para não ficar muito maçante, para ser bem didático, que eu tenho alguns textos para ler. 1 Samuel, primeiro livro do rolo, do Velho Testamento, o livro do profeta Samuel, 15, verso 3, diz assim, do capítulo 1, 2 e 3, capítulo 15, versos 1, 2 e 3, ok?
Então disse o Senhor: Então disse Samuel a Saul: Enviei-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. E ouve, pois, agora, pois, só um minutinho aqui, irmãos. Só um minutinho que eu... Assim. Vou ler de novo. 1 Samuel 15, versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel, a Saul, rei de Israel: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das minhas palavras do Senhor. Assim disse o Senhor dos Exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. 3, versículo 3 do capítulo 15 de 1 Samuel. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhes perdoes, porém matarás. Olha a palavra que Deus usa aqui para Samuel e para o rei Saul: matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, criança de peito que mamam, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. No versículo 35, então disse Samuel: Trazei-me aqui o rei Agag dos Amalequitas. E Agag, rei dos Amalequitas, veio a ele animosamente. Estou lendo aqui a versão da Bíblia Almeida, a Bíblia Almeida Fiel, ok? O rei dos Amalequitas, Agag, veio a ele animosamente e disse a Agag: Na verdade, já passou a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: Assim como a tua espada desfilhou as mulheres e crianças e todos os amalequitas, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel, o profeta, despedaçou, é a Bíblia que está aqui escrita, despedaçou a Agag, o rei dos Amalequitas, perante o Senhor em Gilgal. Aí vem a resposta. Por que Deus, no entanto, permite que pessoas morram? Melhor obedecer do que sacrificar. 1 Samuel 15, 32. O exército dos Amalequitas assediava e guerreava contra o povo de Israel. Estou um pouco de soluço, tá? Estou com refluxo também no estômago. Orem por mim. Então os Amalequitas, o rei Agag, travaram batalhas e guerras contra o exército de Israel. E Deus manda matar, Deus manda o rei de Israel, Shaul, matar os Amalequitas, inclusive o rei, e os animais, as mulheres. Vocês viram aí no texto. É um pedido duro. É um pedido complicado. Todo o povo estava debaixo do juízo de Deus. O glamour do poder da coroa real de Saul corrompeu, subiu a cabeça. E Saul já não era mais
o rei de Israel. Porque o Senhor tinha afastado. O Senhor e o profeta Samuel, homem de Deus, tinha se afastado do rei Saul. E Deus manda, vai, pega a espada de Saul, o rei, e mata o rei amalequita Agag. Por que Deus permite isso? Me perguntaram, irmão Fabrício, professor Fabrício, alguns me chamam de Fabrício, outro de irmão, de professor, de teólogo, de pastor. Eu sou um estudioso da Bíblia, né? Da religião, da teologia e da filosofia. Primeiro, Deus é santo. Aí eu estou compartilhando o comentário de um amigo meu, querido amigo evangelista Marcos, que eu já fiz essa pergunta para ele no YouTube, do podcast dele do YouTube, chamado Bíblia de Fato, evangelista Marcos, da Assembleia de Deus, um grande teólogo pentecostal. E ele respondeu essa pergunta: por que Deus matou, ou mandou matar, ou Deus... Essa foi a pergunta. Porque Deus permitiu a morte de pessoas inocentes. Outra resposta: o pecado tem consequência. O juízo do Velho Testamento aponta para um juízo final. Ou seja, são figuras e sombras e símbolos daquilo que lá no futuro viria, escatológico. Deus iria fazer, segundo Pedro 2,6, Romanos 11, 22 e Judas capítulo 1, 5 a 8, Jeremias 5, 29. Considerar a severidade de Deus, juízo de Deus sobre pessoas, anjos, animais, demônios, julgamento, como está no livro de Sofonias, Lucas 4, Isaías 61, a vingança de Deus, como está lá em 2 Reis, capítulo 3. O castigo estava sobre a paz, estava sobre ele. Jesus veio para salvar e julgar os pecadores. Então, as pessoas que rejeitaram a graça e a retidão de Deus, né, que estão nas trevas, já estão em condenação. Deus usa de paciência, segundo Reis 2, 23 a 25. O profeta ali, ele representa a palavra de Deus. Olha aqui, que música clássica linda, né? Ou seja, eles desprezaram. Então a recompensa, Deus viria com juízo, julgar, aplacar a ira sobre as pessoas. E no período da tribulação, a gente vê, quando estuda o Apocalipse, as literaturas apocalípticas e a escatologia, que vai chegar um tempo que Deus vai aplacar a sua ira, seu julgamento sobre as nações. E todos aqueles que desprezaram a Jesus, o Evangelho e a graça, Deus julgará todos que rejeitaram a Deus e estão debaixo da ira de Deus. Deus e a igreja chamam ao arrependimento, mas as pessoas não se arrependem. Não se arrependem. Deus é santo e justo. Por que Deus permite a morte de pessoas inocentes, aparentemente inocentes? E ensina o peso do pecado, a consequência e seriedade do pecado final, né? E exalta a cruz de Cristo. É o comentário do evangelista Marcos, irmão Marcos. A cruz de Cristo, ela é exaltada como um arrependimento, como escape desse juízo divino. Hebreus 9, 18, Atos 17, de 30 a 31. Deus manda que todos os homens se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus ama a todos, indistintamente. Mas Deus também ele é soberano sobre a vida e a morte. Deuteronômio 20, 16. Então, Deus, ele enviou profetas, ele envia a igreja hoje.
né? Então, Deus não é tão radical assim. Deus entende, Deus é amor. Meu corpo, minha sentença. A vida é minha e eu faço da minha vida, o que eu quiser. Será? Saul, aos poucos, no texto de 1 Samuel 15, 32, ele cada vez mais ele foi se afastando dos caminhos de Deus. Primeiro erro de Saul, ele achou que ele podia dar uma ajudinha a Deus. Segundo erro, ele começou a decidir fazer coisas sem consultar o profeta de Deus, o homem de Deus que era Samuel. Terceiro erro, o rei Shaul de Israel, ele abriu mão da santidade, da aliança que ele tinha com Deus, meteu os pés pelas mãos e abriu uma porta, né, para velhos problemas emocionais mal resolvidos, para que viessem à tona. Aí Deus fala assim: não matarás, né? Na verdade, não matarás no hebraico é Rashat, Deuteronômio 20:16. Tirar uma vida inocente de forma ilegal. Não assassinarás. Quando a Bíblia fala não matarás, de fato ali está falando Rashat, não assassinarás, né? Uma forma injusta para benefício pessoal. Primeiro, a explicação, porque Deus permite morte de pessoas. Deus é santo. É a finalidade pedagógica, disciplina. Deus, ele visa de modo pedagógico o ensino a entender a seriedade do pecado, as consequências da transgressão da pessoa, da sua devassidão, né? A sua vileza, crueldade, violência, maldade, tem consequências. Romanos 1, Deus entregou o povo aos seus desejos e paixões infames. É isso que Paulo fala em Romanos capítulo 1. E na Bíblia tem um texto: horrível e horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, porque Deus é um Deus consumidor. Deus é um Deus consumidor. Não é verdade? Então eles rejeitaram a Deus, rejeitaram a palavra de Deus, né? Ou seja, obedecer é melhor do que sacrificar. Ou seja, é confiar no caráter de Deus e não no nosso controle, no nosso caráter. O rei Saul, ele achou que podia fazer do seu jeito, o chamado famoso, né, jeitinho brasileiro. Então, seguia as suas vontades, seguia o seu próprio coração, as suas vaidades de rei. Obediência. Nós aprendemos que na obediência revela amor e não obrigação. Jesus disse: se você de fato me ama, vocês me amam de fato, obedecerão os meus mandamentos. João 14, verso 15. Não é uma imposição, não é uma obrigação. Amar a Deus é obediência. Obedecer também é uma expressão de amor e não de medo ou imposição. Todos os erros e pecados da nação de Israel e do ser humano, ou seja, que vivem longe de Deus, começa por pequenas concessões, né? Eu cometo um pecado aqui, um pecado acolá, não tem nada demais, todos fazem, o que é que tem? Não tem nada demais. Então, então a gente,
começa a ter uma teologia própria, que eu falo para minha esposa, para alguns irmãos, para a igreja, né, familiares. Tem gente que tem uma teologia própria. No final das contas, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é misericórdia, é graça, e Ele vai dar uma oportunidade. Deus é juízo, Deus é retidão, Deus é justiça e Deus é santidade. A Bíblia fala que tu és tão puro de olhos, que não pode ver o mal. Abacuque 1,13 fala, Deus, Salmo 5, versículo 5, tu és, ó Deus, tão puro de olhos que não pode ver o mal. Abacuque 1,13. Então Deus queria. Irmãos, Saul, ex-Saul, ele reconheceu a sua culpa momentânea, mas não mostrou arrependimento sincero. O profeta Samuel, ele se afastou. Deus se afastou do rei Saul. O reino de Saul terminou. Tanto é que ele, ao rasgar a capa do profeta Samuel, o profeta Samuel falou, o seu reino foi rasgado. O rei Agag dos Amalequitas estava vivo. O povo havia sido exterminado pelo povo de Israel a mando de Saul. Mas Deus mandou matar os animais, as mulheres, as pessoas, as crianças, até o rei Agag. Mas o rei foi poupado. Então, ele achou no texto de 1 Samuel 15, o rei Agag dos Amalequitas estava vivo e pensando consigo que a amargura da morte, do juízo, tivesse passado. Então Samuel, ele pede a espada de Saul, rei de Israel, e mata o rei Agag dos Amalequitas. Fez uma coisa que o rei deveria, Saul, fazer a mando de Deus, e não fez, não teve coragem. Então, uma das explicações, a execução do rei, a mando de Deus, foi uma expressão do juízo de Deus. Deus já não considerava Saul como rei, porque os reis naquela época do Velho Testamento, e com Saul, Davi não foi diferente, eles, acho que é Jeremias 1,10, é um texto que dá respaldo a essa afirmação que eu vou fazer. Os reis, eles escolhiam, Deus escolhia, e ele mandava os profetas ungir e coroar os reis. Então eles achavam, então, estão acima do bem e do mal, acima até de Deus. Então Samuel, profeta de Deus, homem de Deus, ele vai matar Agag, o rei Amalequita. E foi a ele animosamente. Aí você lê no original do hebraico, 1 Samuel capítulo 15, a palavra hebraica mahadan, que é um advérbio da palavra hebraica, que fala alegremente, delicadamente, no original. Mas, no entanto, a versão dos 70, conhecida como versão da Bíblia grega do Velho Testamento, do hebraico para o grego, chamada Septuaginta, versão dos 70, portanto, que ele estava tremendo, o rei Agag, Amalequita, estava tremendo diante de Deus e diante do profeta, e diante do rei Saul. Então, os crimes do rei Agag, Amalequita, exigiam uma pena capital, pena de morte. Então, é uma das explicações possíveis e prováveis, porque Deus mandou matar ou permitiu que pessoas fossem mortas no Velho Testamento. Deus se afastou de Saul, rei de Israel, e o profeta Samuel também se afastou. Porque lá no capítulo 16, vocês vão ver que Davi é levantado como rei e é ungido pelo profeta Samuel. Antônio Neves de Mesquita, F. Davidson, e David Carson, que é manual Vida Nova,
da Bíblia, Manual de Estudo Bíblico, Vida Nova, Comentário Bíblico. Então, é uma lei que se chamava Harem, ou Haran, que era um dispositivo do Velho Testamento, né, o Velho Antigo Testamento, como queiro chamar. Ó, café até esfriou. A gente pensa que os crimes de guerra, porque naquela época era comum, do mundo antigo, Antônio Neves Mesquita, ele fala sobre isso, né? Era comum nos crimes de guerra a nação, o país que vencia a guerra, o Egito, a Assíria, o Império Medo-Persa, Roma, Grécia, Filístia, quando eles venciam a guerra, principalmente contra Israel, que era o povo hebreu, povo de Deus, eles sitiavam e matavam. Era crime de guerra. As mulheres eram estupradas, violadas, ou os fetos, muitos dos persas e assírios, né? Por isso que a gente vê a explicação não é uma explicação, não é uma justificativa, mas o profeta Jonas, quando ele é levantado por Deus e ordenado para pregar a Nínive, capital dos assírios, o povo assírio, o império assírio, era um império ímpio, perverso, né? Era ímpio, que tirava ali, cortava a barriga das grávidas, o útero das mulheres, e arrancava ali os fetos, os bebês, e matavam, exploravam as mulheres, violava, matava, vazava, furava os olhos das pessoas, empalavam. O que é empalação? Né? A empalação é você pegar estacas com pregos e pontas e colocar nos orifícios do corpo, né? Orelha, boca, ânus, no bumbum, né? Desculpa a palavra aí, mas porque tem crianças que assistem os vídeos, né? Então é chamado de empalação. Abria a boca das pessoas e colocava, né, a estaca ali, aquele sarrafo, empalação. Então era um povo cruel. Aí você vê o profeta Jonas fugir da presença do Senhor. Deus manda ele ir para Nínive pregar o evangelho e ele vai para Tarsis, uma direção, um rumo, um destino totalmente oposto e contrário de Nínive, porque aquele povo era um povo sanguinário e por isso que Deus permitia a morte, como Sodoma e Gomorra, por exemplo, que Deus manda lá os anjos do Senhor ir lá a Sodoma de Gomorra, retirar Ló, né, e a sua família, suas filhas, sair de Sodoma, porque a maldade, a crueldade, a perversidade de Sodoma e Gomorra havia subido até o trono de Deus. Então, eles abriram mão dos princípios. Então, por isso que Samuel ergue a espada de Saul e fere com coragem e mata o rei Amalequita, os descendentes de Amaleque, né? Agag. Por quê? Entre outras coisas, Deus é santo, ele não compactua com o pecado, Deus é justo, né? E ele deposita o castigo do Velho Testamento, a disciplina e o juízo, na figura de Jesus, no Novo Testamento. E lá no final, né, no Apocalipse, as pessoas que rejeitaram a graça e o perdão de Deus e vivem no pecado nas trevas já estão condenados, não se arrependem. Tem os profetas, tem a igreja, os pastores, os missionários pregando, e as pessoas não se arrependem. É como no dia do juízo e do dilúvio. Os homens casavam e as mulheres casavam, bebiam, comiam, faziam orgia, sexo desregrado fora do casamento, até o dia que Deus mandou as águas do dilúvio e fechou a arca pelo lado de fora, e Deus matou milhares de pessoas, salvando só 8 pessoas, né? Noé e sua família, seus filhos Sem, Cão, Ocã e Jafé e as suas noras.
Todos aqueles que rejeitaram a Deus estão debaixo da ira de Deus. Deus é um Deus santo, Ele é graça, Ele é amor, Ele é misericórdia, sim, verdade. Mas Ele mostra o peso, a seriedade e a consequência do nosso pecado. E esse juízo, esse julgamento, essa permissão, digamos assim, por parte de Deus no Velho Testamento, matar pessoas inocentes, crianças, jovens, adolescentes, mulheres grávidas, idosos, aponta para o juízo final, né? Visando o temor, a reverência e a obediência a Deus. Deus é misericórdia, é graça, sim. É amor, benfazejo, de fato. Mas Ele é fogo consumidor, Ele é reto, né? Ele é santo e Ele é justo. E Ele é misericórdia, é fogo consumidor. Cuidado com o juízo de Deus, a mão de Deus, porque ela pesa. Ele não vai deixar os culpados, os ímpios, os pecadores, os corruptos, o mal impune. Um dia o mal acabará. Em nome de Jesus. Curta o nosso canal. Essa é a minha explicação. Porque Deus mandou matar ou permitiu matar no Velho Testamento. Amém?